Demais. Boa noite. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Estamos acolhendo a cada coração que aqui vem, seja ele encarnado ou desencarnado. O bom de falar isso é que esse lugar é próprio para isso. Então a gente pode falar essa situação e que aqui ninguém vai se assustar. Se for a primeira vez, está tudo certo, tá? Aqueles que não estiverem aqui, tá bom? Que sejam os desencarnados, mas aqueles que vocês trazem serão todos acolhidos por nós que aqui estamos. Tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje nossa palestra, mas não sem antes nós realizarmos aquilo que nos é importantíssimo e que muitas vezes nós deixamos de lado, que é a nossa prece, a nossa oração, nosso contato com o divino, né? Então, nesse momento, vou pedir para que todos nós possamos colaborar com essa oração, fechando os nossos olhos, deixando o nosso celular de lado, deixando também um pouco a nossa preocupação de lado. Aquilo que nos aflige, deixe ela do teu lado. Por enquanto, você está aqui e este lugar é um lugar de bênção, é um lugar de harmonia, é um lugar também que promove o amor. Meus queridos irmãos, vamos então agradecendo àquele que é maior, o nosso Mestre, o nosso Pai, a misericórdia em pessoa, que habita em cada coração e que nos permite que possamos, nesse momento, realizar esta palestra, atender a vários corações que estão aqui presentes. Que o nosso Mestre Jesus, através da pleiade astral e espiritual, também possa nos conectar, cada um de nós, com toda a sua egrégora e todo o seu amor. Graças a Deus, que assim seja. Todos bem? Vamos ligar aqui então as luzes. Acho que aí tá bom, né? Melhorou? Dá para ver aqui? Melhorou aqui? Ficou bom? Pode falar, tá? Aqui não tem... Não é só eu que vou falar aqui não, senão eu vou virar papagaio aqui, aí é complicado. Mas sejam todos bem-vindos. A ideia hoje é nós trabalharmos esse item do Pão Nosso, que foi trabalhado pelo nosso irmão Chico e também pelo Emmanuel, o capítulo 56, que ele vai falar de êxitos e insucessos. Bom, só esse título já nos remete a muitas coisas em nossa vida. Só esse título. Porque quantas vezes esta palavra aqui de baixo, ela vem para nos atormentar. E quantas vezes esta aqui de cima, ela vem para nos mostrar. Às vezes nós temos que acreditar mesmo nos milagres, às vezes acreditar no trabalho, às vezes acreditar na lógica das coisas. E cada coisa tem o seu próprio momento e movimento na vida. Isso, para nós, é algo hoje compreensível, mas não naquela época do Cristo. Porque naquela época do Cristo, compreender esta base de entendimento era algo surreal. Vamos dar alguns exemplos aqui. Nós tínhamos que acreditar em coisas materiais. Sim, é uma lógica que nós já criamos como humanidade, seja ela em qualquer nível que nós imaginemos. Por que disso? Porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, eu consigo então trazer um nível de percepção. Quando nós então expandimos esse nível de percepção, as coisas mudam o nosso
entendimento, a nossa compreensão. O que eu estou dizendo? Quando nós estamos trabalhando no nosso nível 3D, e aí eu estou falando da ciência, eu estou falando da física, eu não sou físico, tá? Só para deixar claro isso. Mas quando nós estamos falando disso, o que isso quer nos remeter? Que todos nós, em um determinado momento, vamos acreditar apenas daquilo que existe, daquilo que eu vejo, daquilo que eu toco. Daquilo que eu cheiro, daquilo que eu sinto. Ok? Até aí. Até aí nós já entendemos. E aquilo que eu não compreendo, que eu não entendo, que vem e que existe. O ar, por exemplo. O ar, as moléculas, os átomos. São coisas que, na época que foram preconcebidas pela humanidade, nós ainda não tínhamos nem ideia de que isso realmente existiria. E aí nós, como humanidade, então, fomos começando a compreender esses aspectos que estão muito ligados a todos nós, que é o além daquilo que eu compreendo. Bom, e o que isso tem a ver com êxito e insucesso? Aqui, nesta fala, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele relata isso quando ele compreende que as coisas que ele traz, todas elas, são baseadas muitas vezes em sofrimento, em dor, mas parece até que ele era brasileiro, né? Porque nós sabemos viver na penúria, nós sabemos viver nas dificuldades. E quando a gente tem algo que é o processo da abundância, será que nós sabemos plenamente viver também nesse aspecto? Essa é a nossa dúvida. E para isso, nós vamos desenvolver essa palestra. Bom, aqui não era para ficar pequeno não, eu testei ele antes, mas está tudo certo. Vamos lá. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. O que isso aí quer dizer? O que isso quer dizer? Quando a gente faz uma análise dessa fala, dessa primeira frase que Emmanuel e Chico colocam aqui para nós, ele então está dizendo que muitas vezes, no nosso nível de compreensão social, nós ainda precisamos de expandir cada vez mais o nosso entendimento quanto àquilo que é o sucesso daquela pessoa. Hoje, qual é a medida do sucesso? Está no Instagram. Quantas vezes as pessoas estão seguindo aquela outra pessoa? Quantas vezes eu estou clicando ali no like, né, para aquela pessoa? E eu nem conheço a pessoa, só porque ela me deu uma ideia, um entendimento de uma fala e que eu gosto, achei legal. Então eu vou lá e clico. Qual é a grande dificuldade aí? Qual é a grande dificuldade nossa nesse sucesso particularista, nesse sucesso daquela pessoa? Exatamente essa outra parte, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. Essas pessoas, elas precisam de evidência. São pessoas que não conseguem mais viver e compreender a vida se você não olhar para ela. Hoje nós temos aí hoje não, já tem tempo, né? Big Brother, temos vários outros espetáculos, né? Que são interessantes e que trazem muitas coisas da nossa questão humana. Para vocês terem uma ideia, o próprio Big Brother ele foi criado pelos cientistas. Mas o que a ciência queria? Ela isolou algumas pessoas em um ambiente para ver como que seria a reação dessas pessoas numa possível viagem e que às vezes não teria volta.
Então, esses cientistas chamaram algumas pessoas e naquele momento que chamaram essas pessoas, elas foram então convidadas para aquele trabalho. Foi o maior fracasso do mundo. O maior fracasso do mundo. Só que depois, alguns perceberam que, peraí, isso aí é bom. Eu vou testar isso em outros lugares. E aí foi se começando a fazer grupos de pessoas que se reuniam e não se conheciam. E essas pessoas, então, elas passaram a trabalhar nesse processo dos Big Brothers da vida aí. O que isso nos traz de compreensão? A questão do sucesso, ela se baseia muitas vezes naquilo que é o insucesso do outro. A dor do outro é, às vezes, o meu sucesso. E isso é aquilo que Cristo vem nos orientar. Aqui embaixo ele fala, são justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quer dizer, essa pessoa já recebeu o que ela queria. Cristo não fala isso em uma das suas parábolas? Muitas vezes nós já recebemos aquilo que nós estávamos almejando. E é nesse ponto aí que Cristo ele nos orienta. E aqui Emmanuel, ele apenas corrobora. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Veja bem, quase sempre. Não quer dizer que é sempre. Não quer dizer que é sempre. O que atrapalha nós na nossa administração dos nossos recursos materiais? As nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa falta de conexão com o outro, a nossa falta também de entendimento das leis espirituais e também das leis humanas, de certa forma. Isso tudo vai trazendo, por esta razão, um tesouro que vai se amontoando. Para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. O que isso aqui está querendo dizer? A questão da nossa herança. A herança. Eu não sei se vocês passam por isso, ou já passaram, ou já tem algo que ainda está reverberando, que é justamente as heranças. Às vezes, gente, é um pedacinho de lote lá longe, uma cidade bem distante às vezes, e que causa toda uma briga, toda uma discussão da família. As famílias se separam, as famílias brigam entre si, irmão não reconhece mais o outro irmão pela questão da posse. E isso é uma das questões aqui que esse tesouro amontoado, para quem não trabalhou por essa posse, tá? Gera esse processo criminoso. E criminoso porque eu não tenho direito? Eu não tenho o direito de receber aquilo que papai deixou, mamãe deixou, um tio deixou, um avô deixou? Não tenho esse direito? Certamente tem. Mas não é essa a questão da discussão aqui. E daquilo que a gente está trazendo hoje. É exatamente que tipo de êxito você terá se você ainda permanecer irredutível. Eu não cedo 1 milímetro. O que é meu, é meu. O que é do outro não me interessa. E aí, muitas vezes, nós, no movimento egoístico, não compreendemos isso e não aceitamos. Eu sei, parece ser fácil falar aqui do púlpito, né? E dizer essas coisas, mas só quem vive e sobrevive através disso é que vai compreender muito melhor. Mas aqui eu não estou trazendo a questão das leis humanas, estou trazendo algo maior. Por quê? Porque Emmanuel nos adverte para essa questão desse tesouro, daquilo que é nosso direito, mas o que você está fazendo ao seu irmão, à sua irmã, a pessoa que você ama ou amou alguma vez, para que gerasse tanto ódio e tanta dificuldade. Esses são pontos nevrálgicos
para o nosso entendimento. E aí, nossa, ficou menor ainda. Vou ler também. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Olha que interessante isso. Quantas vezes, então, nós ainda nos sentimos apegados a essa relação onde o meu pai, ele me orientou para eu ser honesto e trabalhador, e aí eu ter essa mentalidade de uma pessoa que vai entender o que quer e saber o que quer exatamente. Isso é maravilhoso, quando a gente tem pessoas assim na nossa vida. E quando não temos, o que nos cabe? A mesquinhez, a dificuldade e também a compreensão de que muitas vezes somos inúteis, carregamos a preguiça em nós. E aí, esse aqui é um fator primordial para nós, porque o que vale, gente, são valores. Quantos aqui já disseram ou têm esse nível de entendimento do que o papai, a mamãe vira e fala: eu vou te dar estudo, porque esse ninguém vai roubar de você. Eu vou te dar algo que ninguém vai tomar de você. Moral, valor. Eu vou te dar o valor. Meu filho, receba o que eu te dou. Olha o quanto isso é valioso. E hoje nós não olhamos para o valor. Para que a gente olha? O preço das coisas. Nós olhamos para o preço. Qual é o preço disso aqui que eu estou comprando? Qual é o preço da sua liberdade para mim? E eu compro a tua liberdade. Você já não é mais livre. Agora você trabalha para mim. Tá certo? Não sei. Vai depender muito daquilo que eu estou trazendo comigo e o meu entendimento. Então, nós estamos aqui trabalhando esse processo exatamente. O êxito e o insucesso passam por isso. E aqui embaixo, Paulo de Tarso, mais uma vez, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O que eu estou escasso? Eu tenho dinheiro, mas estou escasso. Me sinto pobre. Pobre de quê? Você é uma pessoa que consegue manter empregos. Muita gente está ali precisando de você e você está pronta para essas pessoas, atendendo a todo mundo. O que está faltando para você? Aqui. Eu não consigo me conectar com ninguém. Eu não consigo dizer para minha esposa, para o meu marido, que eu estou cansado. Eu não posso parar de trabalhar, porque se eu paro de trabalhar, eu vou entrar aqui dentro de mim. E se eu entrar aqui dentro de mim, eu estou com muito medo. Medo de quê? Do vazio, de eu não ter nada. E o nada é algo que eu não sei compreender. Eu não sei trabalhar com o meu nada. Mas esse nada existe? Muitas vezes sim. E ele é complicado para nós entendermos o valor da vida. E aí o valor da vida entra novamente. Compreenderam isso? Captaram isso? Tudo certo? Podemos continuar? E aqui, o êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos. Elas guardam muita coisa, mentiras, verdades, conceitos, preconceitos. São as duas taças que vão guardando isso. Contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Aí a gente fala, é necessário o sucesso? É. É necessário o insucesso? É também. Então as duas coisas são necessárias? São. Para quê? Para a compreensão. E depois que você compreendeu, saia. Ah, mas eu não consigo mais sair dessa lama, eu não consigo reverter esse processo do meu insucesso.
O dinheiro antes entrava, agora não está entrando mais, eu tenho clientes, agora eu já não tenho, agora eu consigo isso e amanhã eu já não consigo mais. O que está acontecendo na minha vida? Tem um burro travacando aqui o meu caminho, tem algo aqui acontecendo comigo e eu não consigo resolver dentro de mim. O que eu tenho que fazer? Primeiro, paciência. São aspectos dolorosos de nós, são sombras de nós que nós ainda não compreendemos. Então é preciso, primeiro, paciência e entendimento. E entendimento. Se algo ainda te domina, seja ele qualquer tipo de reação ou situação, observe isso. Mas compreenda que isso é um movimento de mudança. Não pode permanecer. Mas, Wolf, eu quero sucesso o tempo inteiro, eu não quero só ele rapidinho, depois ele acaba. Não, tudo é processo evolutivo. Se você hoje é sucesso com R$100, você vai ser sucesso com 1.000, você vai ser sucesso com 10. Eu não estou falando de valor, de preço, eu estou falando de valor. Porque aí o valor você vai entendendo. Nossa, eu posso fazer melhor para outra pessoa. Eu posso fazer melhor para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para mim. E aí eu vou trabalhando isso dentro de mim. É esse aspecto que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Parece ser fácil, mais uma vez, mas lembre, isso é compreensível e é aceitável. Bom, aqui ele diz também que a nossa questão principal é a nossa ignorância. E é verdade. Nós somos ignorantes ainda. E aí, nessa ignorância, encontra-se o primeiro, o licor da embriaguez. E no segundo, identifica o fel para a desesperação. E aí, uma coisa se conecta com a outra. Primeiro, eu vou na embriaguez, ou seja, eu vou me fartar. Eu vou comer tudo que está ali naquele recinto, naquela mesa. Me farto daquilo. Lambo até os beiços, limpo o prato. Olha que maravilha! Só que não. Porque logo depois vem o fel, onde eu vou entrar no desespero, porque eu não guardei nada, porque eu não retive nada, porque um amigo que eu tinha, ele se foi embora justamente porque eu estava na minha ganância. Eu estava na minha soberba, eu estava no meu orgulho. E esse amigo vai embora. Essa amiga vai embora. Aí eu perco. E depois que eu entro no processo do desespero, nisso vai residir o erro mais profundo. Porque quem é sábio, ele vai extrair da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Para quem é sábio. Bom, Cristo convida para essa sapiência o tempo inteiro. O que cabe a nós, então? Pararmos de ser hipócritas. Simples assim. Bom, parece ser simples. Novamente, estou aqui no púlpito, estou falando disso, e aí, eu também sou? A questão é, muitas vezes, que nós endeusamos o dinheiro, aquilo que é o que nos domina, aquilo que é o bezerro de ouro. Ainda estamos aqui? Muitos ainda estão aqui. Mas para quem consegue compreender através dos olhos do Espírito, isso aqui já não faz mais tanto sentido assim. Mas, Wolf, eu quero isso aqui. Isso aqui é bom. Eu não preciso disso e nem disso, mas isso aqui é bom. Eu não posso tê-lo? Pode. Pode e deve. Deve por quê? Porque aqui é o processo do trabalho. Daquilo que você trabalhou, daquilo que você se dedicou. Aquilo que você receber é o valor do seu próprio esforço, da sua própria dedicação à vida. E tudo na vida tem um valor. E às vezes, dependendo de quem está olhando para a vida, tem um preço. E por isso, não precifique a tua vida. Não dê preço à sua vida. Dê valor a ela, mas não preço. Compreenderam isso? Entenderam? Só uns 3 fizeram assim, tipo calango, né? Mas tá tudo bem, eu entendo. E também quem cala consente, né? Então vamos continuar. Sentimentos humanos ou divinos? Bom, sentimentos nós temos diversos. Em cada ponto aqui nosso, eu poderia discorrer sobre cada um deles.
Cada um deles. E todos nós já passamos por isso aqui. Bom, quem ainda não passou muitas vezes ainda é uma criança, ou não enxerga, ou não se vê aqui. E está tudo bem, porque a criança ela também traz a sua raiva, traz o seu medo, traz as suas dificuldades. E nós adultos, às vezes, exacerbamos as coisas, ou seja, a gente quintuplica aquilo que é a nossa dor, a nossa dificuldade. Por quê? Porque foi como eu aprendi. Papai ensinou assim, mamãe me ensinou assim, eu não vou mudar. Mas por que não? Você não é adulto? Você não toma a razão para a tua vida, o entendimento? Tome teu entendimento. Pare de refletir sobre coisas que já não fazem mais sentido para você. Só que isso é um exercício. E aí muitas vezes nós nos pegamos com inveja, com ciúme, com raiva. Talvez uma das piores seja a indiferença. Talvez. É complicado a indiferença. Quando eu passo por uma pessoa, e não é só não cumprimentar a pessoa. Não é só isso. A indiferença não se baseia só nisso. Seria tão simples, né? Eu passo por alguém, nem cumprimento. Aqui eu passo aqui pela Renatinha, ó, passo por ela, nem vejo ela, nem cumprimento. Não é essa indiferença. A indiferença da alma. A indiferença de ver uma necessidade pungente e nós ignorarmos essa necessidade pungente. Isso talvez seja o pior ainda. E qual é a maior necessidade? A nossa. Ah, mas a do outro é maior do que a minha. A sua necessidade é maior, porque se você observar bem, a tua necessidade é exatamente de cumprir aquilo que você já sabe. O amor, a caridade, a compreensão da vida. E se você ainda não sabe disso, vamos aprender. Está na hora. Sempre é hora do aprendizado. Aqui, às vezes nós carregamos uma pedra enorme. Esse daqui, gente, é o mito de Sísifo. E nós carregamos essa pedra enorme. Sísifo, ele, dentro da ideia do mito, tá? Albert Camus, ele vai falar dessa filosofia do absurdo. E aqui, ele vai relatar exatamente esse mito, dizendo muitas vezes que ele vai comparar a vida do homem com essa situação desse personagem grego, onde ele vai repetir a tarefa de empurrar a pedra, subindo essa pedra todos os dias. E quando ele chega lá no topo, a pedra rola de novo até lá embaixo. Aí ele volta lá embaixo, pega de novo a pedra e vai subindo com a pedra novamente, até lá no topo. Chega lá no final do dia, ele, ai, graças a Deus, acabei. A pedra rola de novo, lá para baixo. Esse é o mito de Sísifo. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que tem? Tudo. Porque se eu repito ainda o mesmo padrão do meu pai, da minha mãe, se eu repito o mesmo padrão daquela pessoa que é meu professor, minha professora, meu chefe, se eu não amplio o conhecimento, eu vou ficar rolando essa pedra, empurrando essa pedra todos os dias e ela vai todos os dias cair novamente. Esse é o mito de Sísifo. E é isso que é uma angústia humana, porque isso gera o quê? Ansiedade. Está aí a origem da ansiedade, para quem queria saber. Dentro do conceito do mito, essa aí é uma delas. E talvez seja a principal, porque reflete muito sobre nós. O quanto a gente repete. Aí eu vou educar meu filho. Mamãe chegava em mim, papai chegava em mim, me educava de uma maneira. Aí eu vou falar, eu não vou ser educado desse jeito. Eu não vou educar meu filho desse jeito. Não vou educar minha filha desse jeito. Vou fazer muito diferente deles. O filho chega, a filha chega. No começo eu até começo a fazer, sabe? Eu tenho aquela iniciativa, aquela força de fazer. Mas meu companheiro, minha companheira não participa, porque não compreende o que eu estou querendo dizer, muitas vezes. Aí eu começo a desistir. Aí eu vou acabar fazendo o quê?
repetindo o mesmo padrão do papai e da mamãe, daquilo que eles nos educaram. E aí esses processos, eles são os mitos de Sísifo na nossa vida. E aqui Camus, ele apresenta o mito para esse movimento do nosso trabalho. Hoje nós trabalhamos todos os dias e fazemos as mesmas tarefas. Trabalhamos todos os dias e fazemos as mesmas tarefas. E o que aconteceu nisso, gente? As tragédias acontecem quando isso ocorre. Porque quando eu paro e penso, o que eu estou fazendo? Ué, eu estou fazendo a mesma coisa todos os dias? Todas as vezes? Eu sei, eu dependo desse emprego. Mas quando você toma consciência disso, muitas vezes nós entramos em processos internos de trauma que nós chamamos também de síndromes. E são algumas síndromes, a síndrome de Burnout, por exemplo. Também tem outras síndromes que são também conectadas à síndrome, principalmente da ansiedade. E aí nós vamos trabalhando esses transtornos, esses medos, essa raiva. Mas tudo isso, quando o Camus complementa que não é o mundo que é absurdo, e nem mesmo o pensamento humano. O absurdo surge quando nós precisamos entender a satisfação e o prazer pela irracionalidade do mundo. Parece que a gente está tentando ser racional no mundo irracional. Já está tentando viver uma situação que nos gera conflitos e processos de dificuldade. E por isso, muitas vezes, as relações de casal, que é a organização mais antiga do mundo, é uma organização de casal, seja família ou clã, sofre demais com isso. Família, clã, tribo, são coisas antigas, não tem nada novo aí. Mas essas relações, elas acabam sendo complexas e difíceis. E aqui, o que eu preciso quando esse apetite pelo absoluto e pela unidade reduz o mundo a um princípio racional e razoável? Nós não aceitamos o reducionismo das coisas. Tudo tem que ser complexo, muito complexo. A simplicidade faz a gente olhar e falar, mas como assim? Era só isso para fazer? Não é possível. Eu estudei tanto, eu me dediquei aos meus filhos, à minha vida e tudo, e é só isso que eu tenho que fazer? Sim, é só isso. Então era só eu amar? Por isso que é tão difícil para a gente falar de amor, tá? E aceitar o amor. Porque a gente entra em conflito conosco mesmo, com aquilo que nos faz, esse nível de compreensão, abarcar um monte de coisas ainda. Eu estou me fazendo entender, né? Tá tudo certo aí? Tudo certo? É que às vezes aqui eu vou empolgando, tá, gente? Então, vou empolgando aí. Seu questionamento, o questionamento de Camus, ele passa pelo tema: será que a nós humanos, que conscientemente vivemos essa tola repetição, exige-lhe a morte? E então, Camus mesmo responde: não, exige revolta. Mas não é a revolta da gente pegar aqui pau, pedra, pegar e destruir, bater no outro, matar o outro. Não, não é essa a revolta. É a revolta do espírito, da nossa alma, da nossa essência, para irmos com mais profundidade às coisas e pararmos de agir como se nós estivéssemos em pleno playground. Todo mundo brincando aqui de ser adulto. Todo mundo aqui brincando aqui de sermos uma família doriana. Não, não. Tem algo que precisa ser visto. Vamos ver. Vai machucar? A gente é igual band-aid. A gente passa o band-aid aí, no machucado. Aí se a gente ficar assim, peraí, não, tá doendo. Não vou tirar agora não, deixa aí e tal. O que a gente tem que fazer? Tira tudo. Tira. Mas vai doer, porcaria. Doeu. Ótimo. Mas vai doer de uma vez. Não vai doer repetindo, repetindo, repetindo. É para a gente tirar isso. Entendeu até aqui?
Então vamos lá. Esse aqui é o mito de Prometeu. Estou no meu horário ainda, doutor? Vixe, Maria. Então vamos lá. Mito de Prometeu. Prometeu, ele simboliza o nível nosso de consciência. É um titã que ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos humanos. Olha que loucura. Ele foi lá, ele era um titã, antes dos deuses gregos, tá? Zeus e companhia limitada. E aí ele pega e entra nesse processo, vai lá, rouba o fogo, entrega aos homens e fala: agora vocês se virem aí. Vocês não precisam mais dos deuses para dirigir a vida de vocês. Vocês têm o fogo do conhecimento, o fogo da sabedoria, o fogo do entendimento. Aí o que a gente faz? Aí o que acontece com ele, né? Ele fica preso, ele é condenado, fica preso a uma montanha, uma águia bica o seu fígado, sempre que o fígado dele vai regenerando. O fígado regenera, a águia vai lá e tira. Regenera, tira de novo. E aí é um sofrimento eterno. Então, isso também é um nível do nosso processo do despertar de consciência, onde nos encontramos em uma batalha interna, tá? Eu vou adiantar isso daqui. Quem nos trouxe para esse processo da revolução espiritual? Este homem aqui, o homem de Nazaré, o gigante da Galileia. Ele chega e, num nível de compreensão sobre tudo isso que eu estou falando, porque ele é o Cristo, e que hoje que a gente está começando a engatinhar naquilo que ele já trouxe há tanto tempo, nós agora que estamos entendendo o que esse gigante da Galileia quis nos dizer. E isso é tão complexo porque para nós, a gente achava que sabia tudo. Achava que dominávamos toda a ciência, todo o conhecimento. E dominamos, sim, dominamos muita coisa. Hoje a gente não é mais enganável. Mas por que a gente ainda cai nas torturas e nas nossas dores e dificuldades? Mas o gigante da Galileia nos orienta. Para que esta dor e esse sofrimento? Para que ainda a gente permanece conectados a essa dor e a esse sofrimento? Então, nós precisamos trabalhar aqui com a lente da vida. Ela é limpa. O viver a vida significa ser bem resolvido, solucionar os nossos dilemas e problemas típicos da nossa existência, sozinhos ou com apoio, liberar o nosso nível emocional e mental para um olhar da vida, mas através de uma lente limpa, clara, real e otimista. É preciso coragem. Coragem, irmãos. Esse é o convite. Coragem. Porque muitas vezes nós nos apegamos ainda àquilo que nos faz não ter coragem e entrarmos no nosso insucesso. E aqui, para tomarmos a decisão, precisamos trabalhar essa lente, que vai proporcionar os benefícios dessa sensação de estar no comando da nossa vida. De fazermos escolhas conscientes e sensatas. Lembra bem, escolha consciente e sensata não é usar apenas a razão. Não, engano. Engano nosso se a gente vai pegar apenas o instrumento lógico e utilizá-lo. Seria muito fácil para quem é lógico e difícil para quem é emocional. Então, é utilizar os dois processos unidos para que isso possa acontecer. Olhar a realidade com otimismo, sentir a leveza do seu ser. Sobreviver significa muitas vezes sermos dirigidos por pensamentos, ideias negativas. E é o que mais acontece conosco hoje. Quando a gente vê uma ideia de alguém que vai influenciar a nossa vida. E aqui nos sentimos sem saída, impotentes. A nossa vida é assim mesmo. E aqui nós temos várias frases que dizem muito bem isso. A vida é uma eterna luta. Outra frase, cada dia é uma batalha a vencer. Não é fácil viver nos dias de hoje. Não aguento mais a loucura da vida, quero ir embora para longe de tudo e todos. Acho que sou incompetente, não dou conta das cobranças da família e do trabalho.
eu sou um só. Eu me sinto impotente para resolver a minha vida. Tudo se torna estressante, tudo se torna cinzento. E aí, por quê? Porque a lente, ela está suja. A lente está suja. A lente da nossa vida. E aqui, este é o caminho da perda do controle emocional e da liberação da agressividade. Aí a gente se torna agressivo, ruim com os outros e pior conosco. Essa agressividade nossa. E aí, tudo por causa da sensação de impotência na gestão da própria vida. Impotência. Não temos força e nem potência para viver. E aí, meus irmãos, dentro desse processo do nosso entendimento, convido todos nós, então, a trazermos essa compreensão maior deste que é o gigante da Galileia, deste que nos trouxe a vida e desse que olha para nós. Esse ser que compreende, habita em cada coração que está aqui presente. Convidando aqui os nossos irmãos para o passe. Nós vamos então abrindo campos e níveis agora de percepção. Vamos fechar os nossos olhos. E ao fechar os olhos, todos nós, cada um, agora está sendo convidado. O convite é esse. Você agora vai passar por um portal. Um portal que é um espelho d'água. Ao passar por esse portal, que é esse espelho d'água, você vai poder visualizar um jardim. Um belo jardim. Tem flores. Olha a flor que você mais gosta, ela está ali. Perceba que nesse jardim tem também uma cachoeira, uma pequena cachoeira. E aqui agora você vai percebendo também que aqueles que você mais ama estarão ali agora, com você. Mas você vai precisar de um tempo só. Aí você diz para esses amigos, essas pessoas que você ama, me dê apenas um tempo. Eu preciso cuidar de mim um pouco. Aí você se afasta deles, vai para perto dessa cachoeira. Ao chegar na cachoeira, entre nela e se deixe que essa cachoeira vá bater na sua cabeça, nos seus ombros e vai limpando tudo aquilo que estava impregnado em você até agora. Onde você vai se libertando das suas amarras, dos seus nós, das suas peias, da sua falta de amor, onde vai libertando você das suas emoções e sentimentos mais egóicos e mais complexos. Onde você então vai começando a entender que a palavra do Cristo é a palavra da vida e Ele te convida para a vida. Cristo então está aqui presente entre nós, porque basta apenas 2 ou 3 e nós somos milhares agora. E nesse instante que somos milhares, o Cristo traz toda a sua pleiade de irmãos, de apóstolos e daqueles que vêm trazer a mensagem de paz, de caridade, de luz, de entendimento. Vamos aceitando esse Cristo agora dentro de nós, a luz deste gigante da Galileia, a luz daquele que vem nos orientar. Meus queridos irmãos, vamos ser abençoados por Ele. E Ele, juntamente quando você está ali naquela água da cachoeira, Ele pega um pouco daquela água, abençoa aquela água e joga sobre sua cabeça. Sinta-se então abençoado por Ele. E bem devagar, você vai retornando até o salão, agradecendo por essa oportunidade. Vai sentando no seu próprio corpo, se assentando nele. E vai então agora recebendo toda essa dádiva em cada célula do seu corpo. Isso. Modificando os padrões de pensamento, de sentimento e de emoções para o bem maior. Graças a Deus.
Assim seja, meus irmãos. Eu agradeço a essa oportunidade que todos nós estamos tendo hoje. Estão todos bem? Todos bem? Não escutei. Sim. Ótimo. Meus irmãos, temos um convite para vocês para este sábado e domingo, para o passe do seu desejo, né? Na verdade, é um trabalho de magnetismo, tá? Estão todos convidados. Sintam-se convidados. É um trabalho de luz, é um trabalho de paz. É um trabalho também que nos auxilia nos momentos mais difíceis. Venha e prestigie esse trabalho. Seu Desir é uma pessoa maravilhosa, como cada um de vocês aqui o é. Cada um aqui é maravilhoso. E vamos agradecer a esse Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, por me aturar até agora. Que a bênção do nosso Mestre Jesus acolha todos. Retornem bem aos lares. Coloquem água fluidificada na casa e peçam a bênção do nosso Mestre.